Bom dia, horário de almoço, mas o que foi seu café da manhã? Dr. Dayan aqui conosco vai nos contar como é que é o café da manhã dele. E primeiro, né, se ele toma café da manhã todo dia. Bom dia, boa tarde, vamos lá. E aí, Dayan, como é que é a sua rotina de alimentação? Olha só. Pois é, eu antigamente tinha uma história de tomar café da manhã todo dia. E eu cometi um erro, que é o que a maioria das pessoas comete, que é comer o quê? Café preto com açúcar refinado, pão francês, queijo light, ou sei lá, o queijo mais bonito e mais, digamos, mais saudável, peito de presunto light e um ovo frito na margarina light. Era esse o meu café da manhã. Os light. Então, era esse. Eu achava que quanto mais houvesse pão integral, quanto mais peito de presunto de peru, enfim. O que é que eu mudei? O que é que eu faço hoje na minha vida? E isso me fez perder, talvez, hoje eu tenho 75 quilos, eu pesava 95, basicamente 20 quilos em torno de 10 anos, eu perdi 20 quilos. Então, assim, a primeira coisa que eu mudei foi aproximar o meu café da manhã de uma coisa mais natural possível. Segundo, entender que não é necessário você tomar café da manhã todo dia, que é um grande problema que as pessoas crescem, e eu cresci assim, com a minha mãe me dizendo pela manhã, olha, coma de manhã antes de ir para a aula para não passar mal na escola. Exatamente. Né? E são crenças que a gente aprende, coisas do tipo, saco vazio não fica em pé, né? Coma para não passar mal. Então a gente cresce achando que o jejum, aqui já entrando um pouco nesse tema, que o jejum vai deixar você fraco, que o jejum vai deixar você sem energia, e é o contrário justamente. Então hoje eu pratico o jejum intermitente, então eu só tomo café da manhã hoje 2 vezes na semana, dia de terça e dia de quinta, né? 2 vezes. O resto dos dias eu não tomo café da manhã. Daí você não toma nada quando acorda. Nos dias que eu faço jejum, eu tomo apenas café, sem nada. Nos dias que eu tomo café, o que é que eu faço? Eu como frutas de manhã, não mais do que uma, porque não aguenta. Quando a gente começa a ter educação alimentar, não aguenta comer muito. Então, uma banana, ou mamão, alguma coisa assim, com um pouquinho de mel de abelha, talvez uma colher de chá de mel de abelha, com chia por cima, né? E ali, água. Eu acho que no café da manhã, a primeira coisa, antes de tudo que eu falei aqui, é água, né? Água, de preferência uma água alcalina. Eu costumo colocar limão dentro da água, né? O limão dá aquela acordada no corpo, começa alcalinizando teu corpo, teu dia. Criei esse hábito na minha vida e isso mudou muito minha vida, água com limão diariamente, né? E aí tem o café, né? Eu costumo colocar também dentro do café gorduras, como a manteiga ghee e o óleo de coco. Aquilo me dá uma certa saciedade durante o maior período do dia. E quando eu quero carboidrato, que eu uso carboidrato também, os mais complexos de preferência, eu tenho sempre na minha casa batata doce, ou inhame, ou mandioca. E uma coisa que a gente é acostumado a também pensar, abacate é uma coisa pesada. Abacate na manhã eu acho maravilhoso. Nossa. Gordura boa, mistura com... Eu tenho uma receitinha que eu faço, doutora, que é o abacate com azeite de oliva, amêndoas, sal rosa e limão. Fica delicioso, né? Pode colocar hortelã. Então, isso tudo está disponível. Não quer dizer que eu vou comer tudo, mas assim, eu giro em torno disso. Só que é muito difícil você conseguir colocar isso na prática nos hotéis, por exemplo, nos restaurantes, nas padarias, porque não tem. Então, eu já vi hotéis que tem legumes de manhã no café da manhã. Sim. A gente precisa mudar alguns paradigmas. Não, legume não é para comer de manhã, peixe não é para comer de manhã, carne não. Então você pode. Sim. O que não pode é esse excesso de carboidratos, de bolo de cenoura achocolatado. A cenoura é saudável, mas também o tanto de leite condensado que tem no bolo daquele. Então você vai no hotel, tem pão de queijo, tem um monte de... É tudo marrom, você reparou? É tudo marrom. É tudo marrom, porque é tudo desse tom. Acho engraçado exatamente isso que você falou. E você não tem aquele hábito que o pessoal normalmente tem de tomar café com leite, né? É interessante isso. O leite da vaca, para mim, ela tem uma ligação emocional, né? Eu tenho um hábito, hoje eu moro no sítio, né? E eu gosto de tirar o leite da vaca e gosto de tomar o café com leite no curral. Eu gosto nesses momentos. São rituais. Rituais. Eu só quero aquilo ali, não é para me nutrir, é para nutrir minhas emoções. Exato. Mas eu pago um preço para isso. Eu preciso criar a vaca. A vaca é criada com capim, só capim, não toma hormônios, não toma antibióticos, então é a minha vaca. É a vaca. E eu tenho poucas vacas, eu tenho talvez 3 vacas, e ali, porque algumas ficam prenhas e as outras, então é uma coisa muito caseira.
Então, é o ritual apenas. Eu não tiro leite de vaca todo dia, é 2 ou 3 vezes por semana que eu faço isso, mas eu evito ao máximo tomar leite de qualquer bicho. Né? Se eu uso algum leite, é leite de coco, algum leite vegetal, mas esse da vaca é a questão mais emocional. Emocional. Mas aí você estando, sim, super bem, numa alimentação, assim, bem equilibrada, anti-inflamatória, é aquilo que a gente faz de vez em quando, um sustinho no organismo não faz mal, né? É bom para deixar ele esperto, como dizia um médico amigo nosso. Não, ao corpo não se deve... Aliás, Monsenhor Escrivá, ele sempre falou assim, ao corpo deve se dar sempre um pouco menos que ele pede, senão ele te atraiçoa. E é bem a verdade, né? Esses sustinhos... o que a gente chama de hormese, né? São pequenos estresses, funcionam muito bem. Um pequeno estresse no seu relacionamento é bom para dar tempero, né? Um pequeno estresse que não dura muito, ele faz você crescer. Exato. E o jejum faz isso. O jejum faz isso. Você fica um pouquinho estressado por não estar comendo e aquilo ali mexe com todo o teu corpo. O maior exemplo de estresse que te faz bem é o exercício físico. Todos os dias você vai lá, estressa teu músculo. E ele se estressa e ele cresce. Depois de um estresse, nós crescemos. Na pandemia agora, a maior parte de nós cresceu. Nem que seja fisicamente, mas cresceu. Né? Mas você tem que ter tirado algum aprendizado dessa pandemia. E o estresse do jejum intermitente, ele promove tudo de bom no teu corpo. Até porque, se você passa um período programado, organizado, sem comer, aquela energia toda gasta na digestão vai ser usada em outras funções do corpo, como a imunidade, por exemplo. Então, e as pessoas dizem, coma muito para ficar com as defesas boas. Nem sempre, coma pouco muitas vezes. Então, tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. E eu gosto muito de dizer que nós sobrevivemos e sobrevivemos bem porque nós somos um resultado, né, de uma evolução bem sucedida até pouco tempo, né? Agora, daqui para frente, a gente fica assim um pouco nessa dúvida, né? Mas nós sobrevivemos à escassez. Nós nos demos muito bem vivendo escassez. Então, quanto mais você oferece, mais seu corpo quer e mais preguiçoso ele acaba ficando. Mas realmente o jejum é interessante porque eu ouvi falar a primeira vez lá, justamente com meus professores, há uns 8 anos atrás, assim, jejum de 16 a 18 horas para melhora de memória. Isso. Não se falava de emagrecimento e essa pegada toda que depois acabou tendo, mas as pessoas têm que saber, mas tem que planejar, né? Porque nada pode ser assim, fazer jejum hoje, e aí depois, você vai comer o quê? Porque tem que ter todo um roteiro, né? Um jejum bem feito, ele não dá fome. Eu digo isso, eu estava comentando com a minha esposa esses dias, tudo que eu falo, eu faço na minha vida. E eu sei, na minha própria vida, o que é que funciona e o que é que não funciona. Para mim, pelo menos, e para meus alunos que eu tenho nos meus programas de emagrecimento. Então, um jejum bem feito, se você acordou de manhã, você não está conseguindo passar 12 horas sem comer, não se alimentou da forma correta na noite anterior. Então, se você come pão, bolo, biscoito, bolacha, pizza, e você não vai conseguir passar 12 horas, porque isso vai te dar só 2 ou 3 horas sem fome. Então, se você come bem no jantar, você não é para acordar com fome. Você pode até comer, por vício de comer, tomar um café, eu entendo isso, mas um jejum intermitente é uma coisa maravilhosa, até na produtividade do seu trabalho. Porque, como você falou, o homem ia à caça, né? Então, de manhã, nós não vamos mais à caça, mas nós vamos trabalhar. O café da manhã, quando você não precisa dele, muitas vezes, você perde ali pelo menos 40 minutos preparando. Você já podia estar trabalhando. Exato. Então, hoje em dia, eu passo pela experiência de acordar, tomar uma água, às vezes um cafezinho e já começar a trabalhar. Perfeito. O dia rende demais. Quanto de limão você põe na sua água? Eu vou começar a fazer isso, gente, porque eu não ponho limão na água por não ter esse hábito. Mas agora eu vou pôr. Eu em média, eu tomo água com limão o dia inteiro. Não é só de manhã. É o dia inteiro. Então, eu faço assim. Interessante. Para cada litro d'água, meio limão. Meio limão? Meio limão, espremido. Aí aquele limão cravo, gostoso. Fica delicioso e você não consegue mais tomar água sem limão. E o que eu percebi na minha vida foi diminuição da barriga, energia a 1000, né? E diminuição da retenção de líquido. Olha só. Se eu ficar sem limão 10, 15 dias, eu já percebo o nível de energia caindo. Olha que interessante. Eu aprendi isso com o maior treinador de pessoas do mundo, que nem médico o Tony Robbins. Nos Estados Unidos eu descobri isso. Há 10 anos atrás, eu vou fazer, experimentei 10 dias e vi os resultados e comecei. Gente, então vamos fazer? Eu vou começar também, tá? Gente, um beijo enorme e nos vemos no próximo Mais Saúde, tá?
Esses programas estão bárbaros e vão ficar melhores.